Hoje a gente está nesse roteiro 5, não, roteiro 3 do livro 5, que a gente vai conversar sobre revelação religiosa. Então vamos bater um papinho aqui para ver o que é revelação religiosa. Hein? É parecido, né? Tá no conjunto. A gente vai estudar um pouquinho o que é revelação religiosa, seus métodos e seus fundamentos, né? Então vamos estudar um pouco isso. E a palavra revelação significa divulgar alguma coisa que se encontra oculta, né? A característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. A verdade revelada naquilo que está oculto, aquilo que ainda a gente não percebe. Isso é revelação. Subentende-se como revelação religiosa a manifestação da vontade de Deus, desvendando aos homens conhecimentos essenciais à sua melhoria espiritual. Quando a gente for entrando aí, a gente vai vendo Deus, cada um tem o seu Deus, cada um entende Deus à sua maneira, cada religião encontra o seu conceito e por aí vai, né? Para um, o representante de Deus é Maomé, para outro é Moisés, para outro é Alá. Cada um tem o seu representante de Deus e cada um deles tem a revelação da sua verdade. Então, e a gente não vai brigar. A gente tem a amiga na faculdade, então a gente não vai discutir, porque cada um tem a sua revelação, né? Esse é o contexto que a gente vai entendendo. A natureza do conteúdo das revelações religiosas é, ao mesmo tempo, indicativa e imperativa, e sempre normativa. As manifestações de Deus são sempre feitas no contexto de uma exigência que pede confiança e obediência àquilo que é revelado. É a questão de você estar sempre obedecendo os dogmas de determinadas religiões, porque foram revelações de Deus. Então, todo o contexto que a humanidade progride ao longo dos séculos e milênios dentro de uma normativa, né? Para o espiritismo, e no sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pode descobrir por si mesmo, sem o auxílio dos sentidos, e cujo conhecimento lhe é dado por Deus ou por seus mensageiros, quer por meio de palavra direta ou pela sua própria inspiração, né? Às vezes você tem uma revelação intuitivamente, né? Você acaba descobrindo aquilo ali que você nunca percebeu isso antes. Então é uma inspiração. Algo que você não percebia, de repente clareia na sua cabeça. Né? Puxa vida, eu nunca tinha pensado sobre isso. Né? Então você é inspirado. Você é inspirado num determinado momento para descobrir uma verdade que estava oculta dentro de você. Então é uma revelação. Então vamos lá. A palavra revelação significa intrinsecamente a exposição daquilo que anteriormente era desconhecido. Eu não conheço, preciso descobrir, preciso ser revelado. Na teoria judaico-cristã, Moisés, Cristo, o termo é usado primariamente para a comunicação da verdade divina de Deus para o homem, ou seja, a manifestação de si mesmo e de sua vontade. A revelação religiosa objetiva divulgar publicamente algo que se desconhece ou que se encontra oculto. Entretanto, especificamente diz respeito à manifestação da vontade de Deus aos homens, a fim de ser por eles conhecida. A revelação religiosa apresenta, tradicionalmente, 2 pontos focais: os propósitos de Deus, o que é que Deus quer, e a pessoa de Deus. Primeiro, por um lado, Deus informa os homens a respeito de si mesmo, se revela, né? Assim é que o Senhor tomou Noé, Abraão e Moisés, aceitando-os em relação de confiança, informando-os sobre os que havia planejado e qual era a participação dos mesmos nesse plano. Então, Deus se manifesta através das criaturas, a gente vai ver isso mais adiante, né? Por outro lado, quando Deus envia sua palavra aos homens, ele também os confronta consigo mesmo. A Bíblia não consegue a revelação como simples transmissão de informações divinamente garantida, mas antes como a vinda pessoal de Deus aos indivíduos,
para tornar-se conhecido deles. Ou seja, o sentido teológico da Bíblia, muitas vezes, é a revelação de Deus para as criaturas, né? Então, é por isso que muitas vezes a gente, quando está muito arraigado aos conceitos da Bíblia, né? A gente fica, não, porque Deus disse, porque Deus falou, porque muito essa relação da revelação de Deus para os homens. Então, tem muito essa questão cultural que ainda a gente vai compreendendo melhor com a doutrina espírita, né? A gente vai ver aqui, Deus fala diretamente às criaturas, a gente vai estudar essa pergunta que Kardec fez, né? Como é que Deus fala para as criaturas, né? Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Como é que este Deus, que não é antropomórfico, fala para as criaturas, né? Então, a doutrina espírita coloca algumas questões que a gente passa a refletir diferente. É o conceito de Deus Trino. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, até um dia desse, a gente pensava assim. A doutrina espírita nos revela algo que a gente não conhecia, que era descoberto. O conceito de Deus, o conceito de Jesus, o conceito de Espírito Santo. Então, a gente começa a compreender melhor essas coisas, né? As pedras começam a se encaixar nesse tabuleiro, né? E aí a verdade se revela de uma forma. Não é que o outro viva fora da verdade, mas sempre a gente já estudou nos conteúdos anteriores que essas verdades sempre são relativas, porque elas são reveladas de acordo com a nossa capacidade de compreensão. Por exemplo, a gente consegue conceber Deus? Está lá no Livro dos Espíritos. Como é que a gente, quando a gente avançar, evoluir, a gente vai compreendê-lo, vai vê-lo e vai compreendê-lo. Os Espíritos nos dizem isso. Hoje a gente não consegue concebê-lo a não ser pelo pensamento de uma inteligência suprema, de uma causa primária de tudo. É um conceito que Kardec compilou de respostas que recebeu, que foi o que mais representou esse sentido dessa que é Deus. Porque o tempo todo, na revelação religiosa, a gente interpretava quem é Deus. É uma personalidade, Deus é Alá. Deus falou com Moisés no Monte Sinai. Então, é uma revelação de Deus para os homens. E aí ele se torna esse representante de Deus, né? Com a doutrina espírita, a gente vai vendo que o conceito vai se ampliando. A gente... Põe. Não conta, porque Jesus, quando desceu da materialização, né, digamos assim, porque materialização é uma palavra espírita, né, mediúnica, quando da transfiguração do monte, que Jesus personificou ali Moisés e Elias, né? E aí os apóstolos viram, mandaram fazer umas tendas para eles ficarem, e Jesus disse, não digam a ninguém. A sua pergunta é por que Jesus disse isso? É exatamente, Carlos, pela questão da revelação. A revelação ela só pode ser dita quando há base suficiente na humanidade para perceber a revelação e entendê-la como verdade. Entendeu? Porque tem muita coisa no Evangelho, na Bíblia, que entra no caráter de mistério. A gente vê muita gente estudando dizendo, não, eu não posso entender isso, porque isso é um dos mistérios da santidade, é um dos mistérios da igreja. Então, muita coisa é tida como mistério. Ou seja, não pode ser revelada porque é um mistério. Digamos assim, né? Então, esta coisa de não revelar essa situação que Jesus pediu aos apóstolos para não dizer a ninguém, é porque se eles que eram apóstolos e conviviam com Jesus teriam dificuldade de entender, como, por exemplo, Nicodemos,
Tu que é doutor da lei, que estuda todas essas coisas, não entende as coisas da terra, quanto mais as coisas do céu. Ou seja, Jesus, que é o governador do planeta Terra, que conhecia e que dominava tudo isso, ele não queria pedagogicamente adiantar a matéria. Um bom professor não adianta a matéria, porque ele olha para a classe e diz, não, vocês não vão ter condições de entender, então eu não vou revelar. Eu só vou dizer quando você tiver maturidade, compreensão suficiente para eu te explicar. Jesus ia falar de espírito? Jesus não ia falar de espírito. Jesus pediu o seguinte, olha, somente quando o Filho do Homem ressuscitar dos mortos, vocês falem sobre isso. Ou seja, quando a humanidade perceber e ver de que não há morte, que a vida do Espírito permanece, você fale que se materializou do meu lado Elias e Moisés, porque não há morte. E eu dei o exemplo de que não há morte. Né? Então, Jesus, pedagogicamente, disse, só fale nisso quando eu mostrar para vocês que não há morte, que eu vou ressuscitar dos mortos. Porque ressuscitar era a palavra que se utilizava naquela época. Depois a gente, de volta, a gente visita esse estudo, mas que, na verdade, não é ressuscitar. Quando eu me apresentar enquanto espírito no reino dos espíritos, na pátria espiritual. Né? Então, revelação. Tudo é uma questão de revelação a seu tempo, a sua hora, a seu povo, de acordo com a capacidade que cada um tem de entender. Né? Então, é simplesmente isso. A manifestação de Deus aos homens, base da revelação religiosa, a base da revelação religiosa é a manifestação de Deus aos homens. Que Deus? A gente vai ver aqui esse estudo. Que Deus se manifesta aos homens, né? É assim considerada pela doutrina espírita. No sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pode descobrir por si mesmo. A gente já leu isso aqui. Nem com auxílio dos sentidos e cujo conhecimento lhe é dado por Deus, por seus mensageiros, quer por meio da palavra direta, quer pela inspiração. Nesse caso, a revelação é sempre feita a homens predispostos, designados sob o nome de profetas ou messias, isto é, enviados ou missionários, incumbidos de transmiti-la aos homens. Ou seja, neste sentido, as revelações são sempre feitas a homens predispostos, que têm uma tarefa e que são designados com o nome de profetas ou messias, isto é, enviados ou missionários incumbidos de transmiti-la aos homens. São intermediários da mensagem de Deus, digamos assim. Né? Considerada sob esse ponto de vista, a revelação implica a passividade absoluta. Hã? Absoluta e é aceita sem controle, sem exame, sem discussão. Ou seja, é a revelação que vem de Deus, não é minha. Ele implica que eu não posso estar interferindo no que ele está dizendo. Então é por isso que são homens predispostos. A mediunidade de Chico Xavier era uma mediunidade que precisava ser cristalina. Então ele tinha que ser passivo. Ele tinha que ser sem exame, sem discussão. Ele tinha que receber e entregar. Porque se eu recebo e vira telefone sem fio, perdeu o caráter da revelação que vem de Deus. Se eu digo uma coisa a você, você ouve, interpreta e passa adiante, mas com as suas cores, a informação original já perdeu o sentido. Né? Porque eu já botei um pouco de mim. Né? Então, essa que é a dificuldade. A revelação vem, você recebe, mas você tem que passar tal qual recebeu. Né? Então, essa pureza é que é a dificuldade. Né? Às vezes você recebe uma revelação e era para ter sido de um jeito e foi de outro. Porque você botou as suas cores, você botou a influência do seu momento, você botou a influência da sua cultura. É por isso que existem tantas religiões. A gente já viu uma definição de religião aqui de Emmanuel, que a religião é o orvalho divino. Ou seja, a revelação é
de Deus, vem de cima, é o orvalho divino, que cai na terra e se mistura com os elementos nela contidos, no tempo e no espaço. Então, vem de Deus sempre. Mas quando cai, cai um pedaço aqui, cai um pedaço aqui, cai um pedaço aqui. Mas se mistura com os elementos que você tem aqui, com os elementos que você tem aqui e com os elementos que tem aqui. Então, a farinha é a mesma. Mas quando se mistura com a água que tem aqui nesta região, quando se mistura com a água desta região e quando se mistura com a água dessa região, a mistura não é a mesma. Porque foi adicionado um componente que mudou a resultante. Então, as diversas religiões são a resultante de todo esse esforço pedagógico. Embora a essência seja a mesma, quando ela se mistura no tempo, na cultura, no espaço, cada um tem uma interpretação. No caso do Irui, tem uma prova que eu guardei como livro. A verdade é uma coisa sagrada, bela e infinita. Só o amor que sabe dizer que não pode ser. Isso. Então, mas é por aí. É como eu dou o exemplo. Se a gente for fazer aqui uma redação sobre espiritismo, todo mundo aqui já é espírita há algum tempo e cada um já sabe mais ou menos o que é. Mas cada um vai escrever de uma maneira. Porque cada um tem seus valores, tem a sua compreensão, tem a sua forma de se expressar. Talvez digam a mesma coisa, mas com palavras, com conteúdos completamente diferentes. Então, são revelações que, para cada um, bate de uma forma e dá um resultado diferente, né? A revelação religiosa pode também ser considerada geral ou universal e específica, especial ou particular. A primeira refere-se aos acontecimentos vistos como fatos de manifestação divina que ocorrem na natureza. Pode-se dizer, então, que há para a humanidade uma revelação incessante, universal, geral. A astronomia revelou o mundo astral, que não conhecíamos. A geologia revelou a formação da Terra. A química, as leis das afinidades. A fisiologia, as funções do organismo. Então, Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier foram reveladores destas leis de caráter geral ou universal. A segunda, específica, especial ou particular, refere-se aos atos divinos, propriamente ditos, considerados, em princípio, como natureza sobrenatural e miraculosa. Por isso que eles têm as suas particularidades para cada tempo, para cada local, para cada espaço, né? Importa considerar que essa classificação é meramente didática, porque, a rigor, tudo vem de Deus. Obrigado, meu irmão. A rigor, tudo vem de Deus. Tudo bebe-se na mesma fonte, né? Todas as revelações gerais ou particulares partem desta única fonte. É a mesma fonte, é Deus. Embora os intérpretes coloquem as suas pitadas de revelações particulares, né? Deus manifesta-se aos homens através dos próprios homens. É aquilo que a gente conversava. Deus manifesta-se aos homens através dos próprios homens. Todos os povos tiveram e têm os seus reveladores, que transmitiram esclarecimentos em todas as áreas do saber ao longo dos tempos. Da mesma forma, todas as religiões tiveram seus reveladores. E estes, embora estivessem longe de conhecer toda a verdade, tinham uma razão de ser providencial, porque eram apropriados ao tempo e ao meio em que viviam, ao caráter particular dos povos a quem falavam e aos quais eram relativamente superiores. É o que a gente acabou de dizer. É o tempo e o espaço, porque eram apropriados ao tempo e ao meio em que viviam, ao caráter particular dos povos a quem falavam e aos quais eram relativamente superiores. Por exemplo, a gente está aqui fazendo um estudo. Eu estudei numa fonte para a gente estar aqui conversando sobre isso.
Eu sou algum revelador para vocês? Para alguma pessoa que não sabia disso, vai dizer, não, aquele cara me disse uma coisa que para mim foi reveladora. Então, eu sou um revelador de sexta, sétima etapa. Porque eu estou revelando algo que eu aprendi com um livro, que aprendeu com outro, que aprendeu com outro, que aprendeu com outro. Então, a revelação ela é relativa à capacidade que você tem de receber aquela informação no ponto que você está. Existem alguns reveladores primários que, em tese, não são nem primários, porque primário é Deus. É a fonte única da fonte que a gente, todos nós bebemos. Mas tem os reveladores secundários, das revelações de caráter geral. Copérnico, Galileu, Laplace, Newton, revelam leis naturais que eles interpretaram e revelaram no tempo e na hora que podiam revelar. Então, eles são reveladores secundários. Quem pegou Copérnico, Newton, Laplace e escreveu um livro é terciário. Quem estudou para ser professor por aquele livro é quaternário. Aí vai. Está entendendo? Então, por exemplo, a gente está falando aqui de espiritismo. Onde foi que eu bebi para estudar espiritismo? Na doutrina espírita. Então, eu bebi em Kardec. Kardec é revelador da doutrina de quem? Dos espíritos. Os espíritos são reveladores para Kardec. E quem revelou para os espíritos? Outros espíritos. Então, estão entendendo? A cadeia da revelação busca trazer a verdade. Mas não foi o Espírito que te deu essa verdade. Não, mas veja, cada um vai entendendo, interpretando, recortando. Aí, por exemplo, Emmanuel pega a interpretação do Evangelho e pega aqueles livrinhos ali e pega uma frase do Evangelho e explica na ótica do Espiritismo. Né? Então, ele aprendeu o Espiritismo, ele aprendeu o Evangelho, ele junta uma coisa com a outra e revela. Aí, Edmundo vem para cá e faz uma palestra, interpreta, revela. É outra forma de revelar. Cada um vai revelando e acrescentando uma forma didática de tentar passar uma revelação que não é sua. A revelação não é sua. Você apenas vai tentando mastigar e dizer a cocada de coco do coqueiro da Bahia, para o cara poder entender. Vai desenhando, vai explicando, vai mostrando. Por isso que cada um tem sua forma de entender e a sua percepção. É por isso que as redações seriam todas diferentes. Porque cada um tem a sua forma de interpretar e de dizer alguma coisa. Né? Onde é que está? A teologia católico-protestante considera que a revelação especial na história sagrada é coroada pela encarnação do Verbo vivo e pelo registro da palavra falada nas Escrituras. O Evangelho da redenção ou a palavra de Deus, portanto, não é uma mera série de teses abstratas, sem relação com eventos históricos específicos. É a notícia dramática de que Deus tem agido na história da salvação, chegando ao clímax na pessoa encarnada de Jesus Cristo e na sua obra, para a salvação da humanidade perdida. A série de atos sagrados, portanto, inclui a providência de Deus em fornecer um cânon autorizado de escritos, as Escrituras Sagradas, que oferecem uma fonte fidedigna de conhecimento de Deus e do seu plano. Ou seja, é uma forma metodológica de explicar a humanidade e esta revelação. Aí você vai questionar outras coisas. Por exemplo, quem foi que disse que esses 4 evangelhos sinóticos, 3 sinóticos e o de João, que são 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são sinóticos. Contam a mesma história da mesma forma. Revelam a vida e a obra de Jesus. E o de João é mais espiritual, mas é um evangelho. Quem foi que disse que esses 4 evangelhos representam a história dramática de que Deus tem agido na história da salvação? Quem disse foi a Igreja Católica Apostólica Romana, que no século IV, mais ou menos, com Jerônimo, pegou esses escritos, compilou e disse: esses são os evangelhos. E pegou vários outros evangelhos e disse: não, esses não são, esses são apócrifos, que estão lá na biblioteca do Vaticano.
Então, tem outras histórias contadas, mas a humanidade pegou essa informação revelada por Deus, escrita por estes apóstolos no ano 60, 80, 90, da vida de Cristo, e disse: a história é essa. E passou a divulgar. A Igreja Católica Apostólica Romana pegou esses escritos e começou, uniu-se com o Estado, e a união Estado e Igreja dominou o povo. E ao longo da história da humanidade, pegou esses escritos e faziam as encíclicas, os puxadinhos. Aí fazia: não, eu agora vou interpretar esta verdade revelada por Deus desta forma. E aí criava um apêndice para dizer que agora o que ele está querendo dizer é isso, o que ele está querendo dizer é aquilo. E aí criou-se o código canônico que a Igreja seguiu durante todo esse tempo. Quando chegou lá no século XV, no século XVI, os reformistas, Calvino, Lutero, John Hus, o nosso codificador, Kardec, disse: não é nada disso, não. E fez as 95 teses, alguma coisa, de dizer que não. Vocês pegaram e fizeram um bocado de puxadinho aqui nesta mensagem que era original e primitiva. Então vamos reformar. Aí veio a Igreja Reformada, que aí um bocado de coisa. Aí um rei da Inglaterra, porque queria casar com a amante, diz: não tem esse negócio de a autoridade da Igreja ser do Papa, não. Eu quero casar com a minha mulher. Como era o nome dela? Era Ana Bolena, né? Quero casar com Ana Bolena e eu vou me casar. Então não tem esse negócio, não. O chefe da igreja agora sou eu. Aí fundou a Igreja Anglicana, né? Então vai criando, vai revelações segundo os sabores e o tempo que ele tinha. A igreja, lá no século XI, pegou a católica apostólica romana e disse: não, agora é a católica ortodoxa. A autoridade não é a autoridade papal de Roma. O chefe da igreja aqui é o chefe da igreja minha, aqui, ortodoxa, da Rússia, da Polônia, de onde for. O de Roma é o de Roma, o daqui é o daqui. E separou o cisma do Oriente. E toma confusão no meio do mundo para ter uma mensagem única que foi revelada. Mas os homens, ao longo do tempo, pegaram essa informação religiosa e quiseram revelar segundo o seu entendimento. Jesus, no século VI, no século VII, por aí, manda um missionário para reunir as tribos árabes, porque a mensagem estava deturpada. Quem era esse missionário? Maomé. Então ele manda Maomé lá pela Arábia para dizer: tire do meio da igreja essa coisa que está poluindo a mensagem original. Então, a mensagem pura e cristalina, que era para ele ter entendido, que era para ter uma discussão dentro do seio da igreja, para tornar a mensagem mais pura, ele entendeu que era para guerrear com a igreja. E tome confusão entre o Islã e os católicos. Aí surgiu as confusões de invadir, e deu no que deu, e que está aí até hoje. Aí depois vieram os reis, que se juntaram com a igreja católica, e vieram as cruzadas, esse movimento todinho. E aí Jesus, preocupado com a pureza de sua mensagem, disse: não, Francisco de Assis, vai lá, João Evangelista, reencarna para tu trazer essa mensagem pura. Aí chega João Evangelista, Francisco Bernardone, diz: erguerei a tua igreja. Então a mensagem da pureza, da mensagem do Cristo, da pobreza, do voto de pobreza, que a Igreja Católica Romana que fez com eles. Não, tu tá doido, não tem nada a ver com isso aqui. Mas era a tentativa da mensagem pura e cristalina revelada. Mais uma vez, século XII, 1200 e alguma coisa. E aí a história da humanidade vai tentando essa pureza. Depois vieram os reformistas e tome confusão. E até hoje a gente está lutando para ter essa mensagem de que Jesus disse: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Mas existem outras ovelhas que estão em outros apriscos, mas essas também me conhecerão, porque haverá um só pastor e um só rebanho. Ou seja, Jesus consolida no seu evangelho dizendo: a mensagem é uma só, um só pastor e um só rebanho. A família é uma só, é a humanidade, e todo mundo vai beber dessa mesma fonte. Vocês criaram essa confusão no meio do caminho, mas a gente vai criar essa pureza dessa revelação, que o objetivo é a verdade. E como João diz: descobre a verdade e ela vos libertará. Né?
É simples assim. É por isso que a gente está aqui até hoje tentando entender isso, né? Entenderam ou não? A revelação divina, considerada como tal, deve ser verdadeira, é um ponto indiscutível, como assinala Allan Kardec. A característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se é falso, já não é um fato. E, por conseguinte, não existe revelação. Toda revelação desmentida pelos fatos deixa de o ser, caso seja atribuída a Deus, e visto que não podemos conceber Deus mentindo, nem enganando. Ele não pode emanar dele. Logo, deve ser considerada produto de concepção humana. Essa é a grande questão da história da humanidade. Porque nós já nos equivocamos muito ao longo da história da humanidade e já nos revoltamos com Deus. Porque feriu algum interesse que eu tinha naquele determinado momento. Então, até hoje, nas nossas reuniões mediúnicas, a gente vê muitas almas de religiosas revoltadas com Deus ainda, por causa de algum momento de suas histórias que contrariou um determinado interesse e ele criou uma interpretação de que a culpa é de Deus, ou é de Jesus, ou das forças que ele representava. Quando, na verdade, era um equívoco nosso da interpretação daquela verdade. Né? Então, até hoje, condenam o Cristo. Até hoje, perseguem o Cristo, porque o Cristo representa esta pureza de informação doutrinária, esta pureza de informação revelada. Jesus não veio falar de uma igreja do templo da terra. Jesus nasceu numa manjedoura. Ele começou exemplificando a humildade. Ele começou exemplificando o reino dos céus, quando ele nos aponta dizendo: ei, arrependei-vos, vós que estáis sentados em trevas, porque eu venho vos falar do reino dos céus. Ele vem revelar o reino dos céus. Então, todo o evangelho do Cristo é no sentido de dizer: saia daqui e vá para cá. Deixe de olhar para as coisas da terra e olhe para as coisas do céu. A mensagem do Cristo sempre foi essa mensagem de revelação dessa pureza doutrinária. E a gente interpretou errado ao longo de tantos séculos. A gente mandamos. Mandamos, porque nós estávamos lá. Né? Então, esses equívocos são nossos. É da história da humanidade. Então, nós escolhemos errado há muito tempo atrás. Então, é por isso que nós, espíritas, hoje, temos essa nossa oportunidade. Não quer dizer que ainda é melhor do que ninguém, não. É porque a gente está tendo uma nova oportunidade de reparar aquilo que a gente dificultou ao longo da história da humanidade. Né? Então, porque a gente teve oportunidades. Né? Então, a gente está tentando hoje reparar um pouco daquilo que a gente fez. Né? Aquilo que a gente falava, a grande questão polêmica diz respeito à possibilidade de Deus falar diretamente aos homens, sem intermediários. O codificador do Espiritismo, o bom senso encarnado, o nosso Hipólito Leão Denis Arrivai, o nosso Kardec, afirmou: haverá revelações diretas de Deus aos homens? Ele perguntou: haverá revelações diretas de Deus aos homens? É uma questão que não ousaríamos resolver, nem afirmativamente, nem negativamente, de maneira absoluta. O fato não é radicalmente impossível, porém, nada nos dá dele prova certa. O Kardec diz: espera aí, a informação que eu tenho de Deus é que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Isso, para mim, é Deus. Eu não me atrevo a dizer que esta inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí você veja, vamos entrar na cabeça de Kardec. Kardec concebe o mundo como o conjunto de tudo que está no universo que a gente conhece. Um planeta, dos 8 que giram em torno do Sol, uma estrela, das 400 a 600 bilhões de estrelas de uma galáxia das 2 trilhões de galáxias. Deus, a inteligência suprema, causa primária, que governa tudo isso. Só vai fazer a conta. Quantas cogitações de Deus existem
em todos esses orbes habitados do universo. 2 trilhões de galáxias, cada galáxia com 400 a 600 bilhões de estrelas, cada estrela com 8, 9, 10 planetas, cada planeta com 30 bilhões de seres. Que Deus você carrega dentro de você? Que Deus é o Deus de Júpiter? Que Deus é o Deus de... Que Deus é... Aí Kardec disse aí, eu não vou me meter nessa questão de que Deus fala comigo aqui na Deus. Euzinho aqui na Terra, estava comigo, peraí. Para que ele tirou a Mega Sena aqui para falar comigo aqui? Eu não vou me meter nisso. A cogitação é muita pretensão da nossa parte, achar que Deus escolheu a mim, eu escolhi Carlos Henrique para falar com ele. Ele disse, rapaz, eu chutei para... Né? Aí ele diz, não vou me meter nisso. O fato não é radicalmente impossível, porém nada nos dá dele prova certa. O que parece certo é que os espíritos mais próximos de Deus, pela perfeição que se impregnaram do seu pensamento, e podem transmiti-lo. Ou seja, quanto mais próximo eu tiver pela minha perfeição, eu tenho o direito de ser preposto de Deus, de falar em nome dele, porque eu já sei como pensa, já sei o que ele revela, já sei o que ele diria se estivesse no meu lugar. Está entendendo, gente? Se a gente fizer uma analogia, uma empresa, uma família, muitas vezes você não consegue chegar no presidente da empresa, porque o presidente da empresa está lá num determinado lugar que você não chega. Mas você também não chega nem no diretor, porque o diretor também está lá, mas você chega no supervisor. Mas aquele supervisor, por estar tão impregnado daquela cultura empresarial, ele já conhece tanto as regras e os procedimentos daquela instituição, que ele fala em nome de, porque ele já conhece aquela realidade. É um pouco isso que ele diz. O que parece certo é que os espíritos mais próximos de Deus, pela perfeição, se impregnam do seu pensamento e podem transmitir. Quanto aos reveladores encarnados, os missionários, segundo a ordem hierárquica a que pertencem e ao grau de saber a que chegaram, esses podem tirar de seus próprios conhecimentos as instruções que ministram, ou recebê-las de espíritos mais elevados, mesmo dos mensageiros diretos de Deus, os quais, falando em nome deste, têm sido, às vezes, tomados pelo próprio Deus. Aí é que, às vezes, é a dificuldade. Eles podem tirar de seus próprios conhecimentos as instruções que ministram. Aí, quando mistura, às vezes, com os elementos que ele tem, cria o telefone sem fio. Só, eu mandei tu dizer isso, mas tu dissesse aquilo. E para consertar isso, dá um trabalho danado, porque, né, tem que fazer uma volta. Eis o ponto, né? As comunicações desse gênero nada tem de estranho para quem conhece os fenômenos espíritas, a maneira pela qual se estabelecem as relações entre os encarnados e os desencarnados. As instruções podem ser transmitidas por diversos meios, pela inspiração, pura e simples, pela audição da palavra, pela vidência dos espíritos instrutores, nas visões e aparições, quer em sonho, quer em estado de vigília, como se vê tantas vezes na Bíblia, no Evangelho e nos livros sagrados de todos os povos. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que a maioria dos reveladores são médiuns inspirados, audientes ou videntes, o que não significa que todos os médiuns sejam reveladores, nem ainda menos intermediários diretos da divindade ou dos seus mensageiros. Entenderam, gente? Então, todos os reveladores, os profetas e missionários que passaram pela história da humanidade, beberam essas informações e foram inspirados. É por isso que ele está afirmando aqui que todos eles são médiuns. A compreensão filosófica e científica da palavra revelação apresenta sentido distinto da religiosa e, em consequência, os métodos de investigação ou comprovação são igualmente diferentes. Para os filósofos, revelação é a manifestação da verdade ou da realidade suprema aos homens, o que não deixa de ser algo inatingível,
uma vez que, à medida que o homem progride, amplia-se os horizontes do seu conhecimento. A ciência compreende revelação como a descoberta e o entendimento das leis que regem a natureza, ou ainda a invenção de que algo que favoreça o progresso da humanidade. É um pouco aquilo que a gente estudou na semana anterior, da questão científica e da questão filosófica. Outro ponto distintivo é que as filosofias espiritualistas aceitam a ideia de Deus como religião natural, isto é, com exclusão de teologias próprias da maioria das interpretações religiosas. A ciência ainda não inclui Deus nas suas cogitações. A filosofia classifica a revelação religiosa, portanto, em histórica e em natural. A histórica está presente nas tradições e relatos das religiões. Consiste na iluminação com que foram agraciados alguns membros da comunidade, cuja tarefa teria sido encaminhar a comunidade para a salvação. Aquela história da revelação da tarefa do missionário para revelar para a humanidade. Neste aspecto, a revelação é um fato histórico, ao qual se atribui a origem da tradição religiosa. A natural diz respeito à manifestação de Deus na natureza e no homem, questão das leis naturais, que são reveladas por alguns missionários que entenderam, interpretaram esses fenômenos e traduziram como leis da natureza. O filósofo alemão Immanuel Kant analisou à luz da razão pura aspectos da religião natural e da revelada em seu admirável livro A Religião nos Limites da Simples Razão, publicado pela primeira vez em 1793. Algumas das ideias desse brilhante pensador germânico ainda permanecem atuais, como as que se seguem. A religião, considerada subjetivamente, é o conhecimento de todos os nossos deveres como mandamentos divinos. Aquela em que devo saber de antemão que alguma coisa é um mandamento divino. Para reconhecê-lo como meu dever, é a religião revelada, ou que exige uma revelação. Ao contrário, aquela em que devo saber de antemão que alguma coisa é um dever antes que possa reconhecê-lo como mandamento de Deus. É a religião natural. Ou seja, gente, teve um momento da história da humanidade que muitos filósofos pararam para pensar em Deus. Pararam para interpretar tudo isso, né? Então há um movimento meio de que o Deus que foi criado por essas revelações, por esses apêndices que foram criados desde o nascimento do Cristo até o século XV, XVI, era aquele Deus punitivo que jogava na fogueira, que condenava, que matava. Então, em nome de Deus, se fez muita atrocidade. Então, houve um movimento de muita negação às coisas de Deus. Então, é como se fosse um contraponto. A história da humanidade entendeu um Deus punitivo, um Deus que condenava, que matava, que prendia, que jogava na fogueira, por interpretação dos homens. Né? Então, como a humanidade passou a se libertar com o pensamento de muitos filósofos e reveladores, não, esse Deus eu não quero, não. Aí também se jogou para o outro lado. Então, uma liberdade que depois não tem nada de Deus, é um negacionismo. Então, a gente está na hora agora de pegar isso tudo e dizer, assim, nem assim. A gente está precisando agora chamar para uma ordem. É que nos equivocamos aqui, mas também nos equivocamos aqui. Deus é só isso. É a origem, é o primitivo, é a simplicidade, é a humildade. É o Cristo primitivo. Né? Então, é a mensagem que precisa voltar por excelência. Né? Se admitir a revelação sustentando que reconhecê-la é admiti-la como verdadeira, não é para a religião uma condição necessária. Disso decorre que uma religião pode ser natural ao mesmo tempo que é revelada, se for construída de tal modo que os homens pudessem chegar a ela graças unicamente pelo uso de sua razão. Disso decorre que uma revelação dessa religião, num tempo e num local determinado, poderia ser sábia e muito proveitosa para o gênero humano, na condição, contudo, que a religião assim introduzida, tendo uma vez sido estabelecida e tornada pública, cada um possa se convencer daí em diante da verdade que ela comporta para si e para a sua própria razão. Neste caso, a religião é objetivamente religião natural, embora subjetivamente seja revelada. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, no século XVIII, já no final do século XVIII, é que esta revelação revelada e natural é algo que vai surgir dentro de cada um de nós, que é o processo
de transformação, de que a gente vai chegar e que, embora revelada por alguém, ela bate com aquilo que está no nosso interior. Então, quando os espíritos vão nascendo hoje, eles já trazem implicitamente um conceito de religião implícito. Por quê? Porque são almas já transformadas. Então, ele não precisa mais de revelação, porque já é natural, porque para ele já foi revelado. Então, eu já nasço sabendo. Quando eu pego uma criança dessa que está surgindo por aí, eu vou ensinar o quê uma criança daquela? Então, quem olha a ciência de hoje, que olha para aquilo ali, para ele, aquilo ali já é natural. Ele é natural porque vem de uma bagagem espiritual que já foi revelado, já foi sedimentado. Então, nós, quando reencarnarmos daqui a 100 anos, em determinado lugar, os princípios que a gente está estudando hoje já serão naturais. Então, a gente não vai precisar mais revelar, porque já está sedimentado. Então, esse é o processo de transformação da humanidade. A cada espírito atrasado que desencarna, um espírito mais evoluído reencarna. Então, vai criando essa melhoria do processo da humanidade, criando a transição planetária. Estão entendendo, gente? Vão saindo os mais atrasados e vão chegando os com o conceito da religião natural previamente revelado, né? Então, é um processo de transformação, porque a revelação já foi feita para muitas almas. Segundo o pensamento de Kant, podemos então admitir que o Espiritismo apresenta características da religião natural e de revelada. É revelação natural porque se fundamenta na fé raciocinada. Aí o conceito lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, 19, item 7, que fé inabalável somente a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É este conceito de uma fé inabalável. É a que cabe na sua razão em qualquer época da humanidade. Na verdade, os estudos filosóficos que tratam da revelação natural tiveram origem nas ideias dos filósofos neoplatônicos, para os quais o mundo é produto da emanação divina. Teofania é um processo natural que caracteriza a descida de Deus ao homem e a subida do homem a Deus. Como filosofia religiosa revelada, o Espiritismo foi escrito por ordem e sob o ditado dos espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do espírito do sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e não tenha sido por eles examinado. Ou seja, revela uma lei natural. A questão da revelação divina é amplamente questionada pela ciência, cujos cientistas apresentam diferentes posicionamentos, desde os mais radicais, de negação absoluta da existência de Deus e, por consequentemente, de suas manifestações, até os que a aceitam parcial ou totalmente a ideia de um Deus Criador Supremo. Tal divergência é especialmente observada no que se refere à criação dos mundos e dos seres vivos. Entende-se, portanto, que porque a ciência não apoia a tese criacionista de algumas religiões, segundo a qual Deus é o Criador Supremo do Universo e de todos os seres vivos e inertes. Não valoriza também o pensamento teísta, defendido por algumas interpretações religiosas, que une ideias evolucionistas, inclusive a teoria evolucionista de Charles Darwin, a crença em Deus como Criador Supremo. Aí entra aqui naquelas ilações de quem foi que criou Deus, se Deus criou tudo, quem criou Deus. Aí começam todos aqueles questionamentos que a ciência vai fazendo, o criacionismo, que tudo surgiu espontaneamente. Por quê? São visões circunscritas de um mundo que a gente não concebe mais nada fora dele. Quando a gente, na doutrina espírita, amplia esse conceito de uma inteligência suprema, de uma causa primária de todas as coisas, quando a gente amplia o conceito para a pluralidade dos mundos habitados, a coisa muda muito. Se eu vivo circunscrito a um mundo que só conheço esse, e só falo por esse, eu não cogito nada fora dele. Ou seja, eu concebo a vida no corpo. Eu não concebo a vida antes do corpo nem depois do corpo. Eu estou vendo circunscritamente aquilo ali. Eu só vejo o que eu pego, o que eu meço, o que eu tenho condições de aferir. Quando eu não concebo nada sem os olhos da fé, que transcende, que acredita, que tem uma crença muito mais ampla, eu fico ali
limitado a um conceito de uma informação que limita o meu conhecimento. Então, é por isso que muitas das vezes eu sou negacionista de muita coisa, porque não cabe na minha razão. Então, para a ciência propriamente dita, Deus não interfere nos processos da criação universal. Olha, para a ciência propriamente dita, Deus não interfere nos processos da criação universal, nem nos seus mecanismos evolutivos. Tais argumentos, contudo, não impedem a existência de cientistas em número cada vez maior que aceitam a ideia de Deus, como Albert Einstein ou Collins, iniciador e coordenador do projeto Genoma. Então, aí vai discutir o quê? Com a ciência que, propriamente dita, acha que Deus não interfere na criação universal nem nos seus mecanismos evolutivos. Ele vai discutir o quê? E ele não teve disciplina, ele dá alguns desses, né? E assim, eles avançam na ciência tão ponto que alguns percebem que, para além daquilo ali, tem alguma coisa. Tem que ter. Tem que ter. É o que falta. É o elo. Aí você vai discutir o quê? Se você parte de premissas diferentes, como é que você vai discutir? Não é o parte da verdade de que não existe Deus, eu não acredito que existe Deus. Não se encontra. Você já bate logo no início da pergunta. Quem é Deus? Quem é Deus? Como a ideia de Deus? Como a ideia de Deus? Que é Deus? É o conceito antropomórfico, né? É o personificar humano. Deus humano, Deus não é humano. Como a ideia de Deus é inerente ao ser humano, é o que está, vamos concluindo aqui, acreditamos que no futuro a ciência irá acatar a crença em Deus, estabelecendo, então, uma aliança entre a ciência e a religião, como esclarece Kardec. A ciência e a religião não puderam entender-se até hoje, porque cada uma, encarando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, o que você acabou de dizer. Um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e as existências dos seres. Uma vez constatadas pela experiência, essas relações, fez-se uma nova luz. A fé dirigiu-se à razão. A razão nada encontrou de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Então, meus irmãos, tudo é natural. Tudo está nas leis de Deus. O conhecimento e a revelação destas leis nos revela o que a gente ainda não sabe. Então, esse é o caráter religioso da revelação religiosa que a gente estudou na manhã de hoje, né? Obrigado, Kardec, obrigado, os espíritos, por nos revelarem informações de uma maneira tão simples, tão tranquila, para a gente viver melhor, compreender melhor o mundo que a gente vive. Que faz parte. É natural. É o instinto deles, né? Obrigado, então.